Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Na semana passada estudamos a lição de número 1 e hoje nós vamos estudar a lição de número 2. O tema geral deste trimestre é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Então nós vamos estudar ao longo deste trimestre da Escola Bíblica Dominical várias lições a respeito de Jesus, baseadas no Evangelho segundo escreveu João. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró e é transmitido toda semana por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, lição esta que será estudada presencialmente nas nossas classes de escola dominical no dia 13 de abril de 2025. A lição de hoje tem como título O Novo Nascimento. O texto áureo da nossa lição se encontra em João capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a verdade prática declara o seguinte: o novo nascimento é um modelo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 9 e também o versículo 16. E os objetivos da nossa lição de hoje são 3. Primeiro, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Segundo, examinar a doutrina da regeneração. E terceiro, elencar os meios da obra regeneradora. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a lição de hoje, a palavra-chave da lição de hoje é regeneração, novo nascimento, nascer de novo. Este é o assunto principal da nossa lição de hoje. Eu, particularmente, gosto muito deste assunto e o novo nascimento, a regeneração, é uma doutrina muito importante. Nós, como evangélicos, uma das características que definem o movimento evangélico é nós defendermos e pregarmos a respeito da necessidade de que todas as pessoas precisam passar pelo processo do novo nascimento, da regeneração. É baseado em João 3,7, quando Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. Então, todo e qualquer bom evangélico defende a necessidade de todas as pessoas passarem pelo processo do novo nascimento. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador em maio, dia 29 de maio de 1988, há quase 40 anos atrás, e quando eu estava sendo evangelizado, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a respeito da regeneração, do novo nascimento, da necessidade de nascer de novo, desta necessidade de passarmos por este processo. E isso, irmãos, me chamou muito a atenção, como também chamou a atenção de Nicodemos, que era ali um príncipe dos judeus, como nós vamos estudar já já. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, regeneração é o processo de transformação espiritual e moral que resulta de uma mudança profunda no coração e na personalidade do pecador. Quando a pessoa se converte a Cristo,
é importante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a gente evangeliza, nós pregamos o evangelho e a Bíblia deixa muito claro que para uma pessoa ser salva, ela tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Então, quando a pessoa se arrepende e crê em Jesus, automaticamente ela é salva, ela é convertida a Cristo. Conversão é igual arrependimento mais fé. Então, quando uma pessoa se converte a Cristo, automaticamente ela é regenerada, ela é também justificada, ela é também adotada na família de Deus. Automaticamente ela é também enxertada no corpo de Cristo. Observe que nós ouvimos a palavra de Deus, o ato de se arrepender dos pecados e crer em Cristo é um ato do pecador. Ninguém vai ser salvo sem se arrepender dos pecados e sem crer em Jesus. Mas, quando o pecador se converte a Cristo, ato contínuo, tem várias coisas que Deus faz na vida deste pecador, que só Deus é quem faz. O pecador não faz mais nada, que é declarar ele santo, ele é declarado justificado, ele é adotado na família de Deus e ele é regenerado. Então, a regeneração, o novo nascimento, é uma espécie de ressurreição espiritual que o pecador, assim que se converte, ele experimenta da parte de Deus. E Jesus ensinou sobre a necessidade da regeneração ou do novo nascimento em um diálogo que ele teve com Nicodemos, que está registrado aqui em João capítulo 3, versículos 1 em diante. Então, esse encontro de Jesus com Nicodemos está registrado somente no Evangelho de João. Mas quem era Nicodemos? A Bíblia, o Novo Testamento, fala sobre Nicodemos em mais ou menos 5 versículos. 5 textos bíblicos, 5 versículos, onde aparece que fala a respeito de Nicodemos, e todos eles no Evangelho de João. Então, aqui no versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, João 3:1 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, ele era um principal. Essa palavra príncipe, que ocorre aí em João 3:1, vem do grego archon, que significa comandante, significa principal, chefe, líder. Então, Nicodemos, ele era um chefe, um líder, um príncipe dos judeus. Era uma pessoa de grande preeminência entre os judeus e também ele era mestre. Ele era mestre em Israel. Ele era mestre, era um escriba, era um conhecedor da palavra de Deus, era um conhecedor da lei. Então, Nicodemos era um judeu de grande prestígio entre o povo, como entre os seus colegas fariseus. Ele fazia parte da denominação dos fariseus, que era aquele grupo religioso judaico que tinha todo um propósito de levar a sério a lei de Moisés, de levar a sério a vida espiritual, mas que eles exageravam nisso a ponto de se tornarem fanáticos e legalistas e assim merecerem a repreensão de Jesus. Mas Nicodemos fazia parte dessa seita dos fariseus. Ele procurou Jesus durante a noite para questionar Jesus a respeito dos ensinamentos do Mestre. A Bíblia diz em João 3:2 que Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse essas seguintes palavras a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, nós observamos aqui no versículo 2 o reconhecimento de Nicodemos, reconhecendo Jesus como mestre. Ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre. Então, nós vemos aí, irmãos,
que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas havia sim um genuíno interesse de Nicodemos em compreender o ensino de Jesus, em compreender a mensagem de Jesus, em procurar conhecer mais a respeito da pessoa, da obra e do ministério de Jesus. E uma das coisas que chamou muito a atenção de Nicodemos, que Nicodemos considerou que era testemunha, que testemunhava da veracidade do ministério de Jesus, eram os milagres realizados por Jesus. Então, este interesse também de Nicodemos decorre do reconhecimento dele em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que Jesus era mais do que um simples mestre, era um enviado por Deus. Então, isso é muito interessante. Algumas pessoas acham que fica criando uma dicotomia, uma polarização entre o ensino da palavra e sinais sobrenaturais que não deve existir. O ensino da palavra, o conhecimento da palavra, a pregação da palavra é muito importante, mas também a questão dos milagres também são importantes. A Bíblia diz: estes sinais seguirão aos que creem. Os milagres genuínos que Deus realiza através dos crentes, eles também servem para testificar a mensagem, a palavra e o ministério daqueles que servem a Deus. É claro, é verdade que nem todo milagre vem de Deus e existe até manipulações, falsos milagres, supostos milagres que alguns manipulam e inventam, que isso não é de Deus. Como também tem milagres que o próprio diabo pode fazer. Mas nós estamos aqui defendendo os milagres genuínos que Deus realiza através dos crentes. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Então, no tópico 1.3 da nossa lição, fala do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então, a partir do versículo 3 da nossa leitura bíblica em classe, aí desenvolve-se todo um diálogo entre Jesus e Nicodemos a respeito deste assunto do novo nascimento. Mas vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Voltaremos daqui a pouco, não saia daí, continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Aqui eu quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar a todos os professores de escola dominical, superintendentes, secretários, dirigentes de congregação, pastores, lideranças de modo geral, obreiros, que participaram da nossa 8ª edição da EBD em Síntese no Oeste Potiguar, que foi realizada neste último domingo, dia 6 de abril, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Foi uma bênção. Tivemos a ministração da Palavra de Deus na classe de adultos pelo pastor Elienay Cabral, comentarista das lições bíblicas deste trimestre, e também a ministração da Palavra de Deus em mais 5 classes da Escola Bíblica Dominical, discipulando pré-adolescentes, adolescentes, juvenis e jovens. Então, são 6 salas de aulas onde os irmãos puderam se aprofundar, estudar e aprender mais da Palavra de Deus. Meus irmãos, estávamos falando no tópico 1.3 da nossa lição de hoje, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Então vamos ler aqui os versículos 3, 5 e 6. Diz assim, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, Jesus tornou a responder a Nicodemos: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus explicando a Nicodemos a respeito desse novo nascimento. Então, isso desenvolveu-se ali todo um diálogo
E Jesus, quando falou, é necessário nascer de novo. Mas o que é que significa nascer de novo? Então Jesus diz no versículo 5, é nascer da água e do Espírito. A referência à água e ao Espírito que Jesus faz aqui em João 3 e 5, recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Tópico 2 da nossa lição: o novo nascimento, a obra de regeneração. Então, meus irmãos, nós observamos aí no versículo 3, em João 3 e 3, quando Jesus disse: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia ou paligenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente ou nascer de novo. Então, regeneração, nascer de novo, são termos equivalentes. Então, é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que estuda a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Então, a doutrina da regeneração, ela está dentro da doutrina maior da soteriologia, da doutrina da salvação. E a regeneração, o novo nascimento, faz referência a esse ato divino, esse ato de Deus de transformação interior do pecador. Isso me chamou muita atenção antes de ser crente, porque eu achava que era muito difícil ser crente. Como é que pode um crente viver sem fazer isso, sem praticar aquilo ou aquilo outro? Eu achava muito difícil. Mas quando eu vi a palavra de Deus falando sobre regeneração, sobre novo nascimento, essa mudança profunda na natureza humana que Deus faz através da regeneração, eu pude entender, que é muito poderoso isso. E quando aceitei a Jesus como Salvador, realmente eu experimentei na prática que Deus muda as pessoas, que Deus transforma os corações. Então, isso é a regeneração, é o novo nascimento, é uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. É muito importante, irmãos, nós entendermos quando é que acontece essa regeneração. Os irmãos calvinistas que acreditam na doutrina da predestinação, acreditam na eleição incondicional, etc., eles dizem que a regeneração acontece primeiro, e depois é que a pessoa vai crer e se converter a Cristo. Nós, arminianos, não cremos assim. O nosso entendimento da palavra de Deus é que primeiro a pessoa se converte a Cristo, ou seja, o que é conversão? Conversão é arrependimento de pecados mais fé em Cristo. Então, quando o pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então ele está se convertendo a Cristo. Então, ao se converter a Cristo, ato contínuo, instantaneamente, ao mesmo tempo, desencadeia vários atos divinos. A parte do pecador é se arrepender dos pecados e crer em Cristo. Aí vem a parte de Deus. Aí o que é que Deus faz assim que a pessoa se converte a Cristo? Aí Deus declara essa pessoa santa, é a santificação posicional, Deus justifica essa pessoa, declara ela justa, portanto agora nenhuma condenação há. Essa pessoa é enxertada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, é o batismo pelo Espírito Santo, lá de 1 João 12 e 13. Essa pessoa, ela passa a fazer parte da família de Deus, é adotada na família de Deus, como filho adotivo de Deus, e também essa pessoa é regenerada, ela é nascida de novo. Tudo isso acontece simultaneamente, tudo isso acontece ao mesmo tempo e são atos divinos, exclusivamente de Deus,
em resposta à conversão do pecador. Como consequência da conversão do pecador, então Deus regenera esse pecador. Então essa regeneração, o novo nascimento, transforma o pecador em uma nova criatura, em uma nova criação. 2 Coríntios 5,17, Paulo disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo também escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24, ele diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o ser humano que não tem Deus, que vive no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, ele só tem a velha natureza, que a Bíblia também chama de velho homem. Mas quando ele se converte a Cristo, aí ele se reveste da nova natureza. Quando a pessoa é crente, Deus não arranca dela a natureza humana, carnal e pecaminosa. Isso só vai acontecer na glorificação, quando a gente for para o céu. Mas quando a gente se converte a Cristo, Deus nos reveste da nova natureza, do novo homem, como dizem algumas traduções, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, quando ocorre o milagre da regeneração que Deus opera na vida do pecador, é uma espécie de ressurreição espiritual, onde a gente renasce, nós ressurgimos, porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou, conforme diz lá em Efésios capítulo 2. Então, há uma regeneração, uma ressurreição espiritual, por meio da qual nós nascemos de novo. Então, a regeneração, como diz o tópico 2.2 da nossa lição, é uma obra exclusiva de Deus. Essa expressão nascer de novo, essa expressão de novo também pode ser traduzida como de cima ou do alto, porque a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Então, é uma mudança maravilhosa que Deus realiza. Deus não arranca a velha natureza para colocar uma nova natureza. Deus não arranca de nós o velho homem e nos dá e substitui pelo novo homem. Não, a Bíblia diz que nós somos revestidos do novo homem, da nova natureza, só que essa nova natureza espiritual, se nós andarmos no Espírito, se nós vivermos no Espírito e formos guiados pelo Espírito, como diz Gálatas 5, nós não vamos praticar mais as obras da carne. Então Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua antes do pecador se converter, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quando o pecador responde favoravelmente ao convite de Deus, como é que o pecador responde favoravelmente ao convite de Deus? É quando o pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo. Então ele se converte e, ato contínuo, ao mesmo tempo, aí vem os atos exclusivos de Deus, que é a regeneração, a adoção, enxerta o crente no corpo de Cristo e regenera-o. Ele ressuscita espiritualmente. Então, a regeneração é uma ação puramente divina, puramente divina. Em João 1:13, é quando a Bíblia fala, né, sobre aqueles que nascem de novo e tal. João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo,
eles nascem de novo, e João 1,13 diz que não é um nascimento natural. Não é um nascimento natural, não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade da carne, nem nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. É um novo nascimento, um nascimento espiritual. A regeneração é uma espécie de ressurreição espiritual, onde agora o homem passa a estar agora plugado em Deus, conectado em Deus, enxertado no corpo de Cristo, e ele passa agora a ter comunhão com Deus. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3. Na Rádio Libertadora, o programa EBD em Síntese vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. Muito bem, meus irmãos, estamos estudando hoje a lição de número 2 deste trimestre da Escola Dominical, lição que tem como título O Novo Nascimento. Então, o novo nascimento, a regeneração, é o assunto da nossa lição de hoje, baseada na leitura bíblica em classe de João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que narra o diálogo e o encontro de Jesus com Nicodemos. E estávamos falando no final do bloco anterior, que a regeneração, ou novo nascimento, é uma ação puramente divina, mas é uma ação divina em consequência, ou uma ação divina em resposta à conversão do pecador. Então, o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A graça de Deus é manifestada a ele e ele responde favoravelmente ao chamado divino, se convertendo a Cristo, ou seja, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Cristo, e automaticamente, quando alguém se converte, essa pessoa é ressuscitada espiritualmente. Ela passou da condição de que estava morta em seus delitos e pecados, e agora ela foi vivificada. Ela ressurgiu espiritualmente, porque morte na Bíblia significa separação. E todo pecador que ainda não se converteu a Cristo, ele está separado de Deus, está morto espiritualmente. Mas quando ele se converte a Cristo, agora ele ressuscitou espiritualmente, ele passa a ter comunhão com Deus. Então a regeneração é uma ação puramente divina em resposta à conversão do pecador. Na epístola de Tiago, encontramos, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do céu, vem de Deus. E em Tiago 1:18, a Bíblia diz que, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, ele nos gerou, fez com que a gente fosse vivificado, fez com que a gente ressurgisse pela palavra da verdade. Então, é Deus quem faz isso. Mas aqui no tópico 2.3 da nossa lição, o comentarista fala sobre a necessidade da regeneração do pecador. Por que o pecador precisa nascer de novo? É necessário? Será que todo mundo precisa? Eu lembro que já em várias ocasiões, a gente evangelizando, tem pessoas que dizem: eu não preciso ser crente, quem precisa de ser crente é fulano. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa má. É muito legal que fulano vá para a igreja, que Beltrano vá para a igreja, porque ele precisa, mas eu não preciso. Mas não é isso, meu amigo, que a Bíblia revela. A Bíblia revela que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que todas as pessoas que ainda não se converteram a Cristo, elas estão separadas de Deus, não têm comunhão com Deus, são consideradas até mesmo inimigas de Deus. Então precisa ter comunhão, passar a ter comunhão com Deus. Em Romanos, no capítulo 5,
no versículo 12, diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Então, essa é a condição geral de toda a humanidade. Nós somos pecadores por natureza, já nascemos pecadores e também praticamos atos pecaminosos porque somos pecadores e por isso estamos afastados de Deus, destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Mas a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, versículos 1, 5 e 6, as seguintes palavras: e ele lhes deu vida, ele, Deus, Cristo lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, Paulo, escrevendo aqui aos crentes lá da cidade de Éfeso, diz que quando os efésios estavam mortos em seus delitos e pecados, Deus deu vida a eles, né? Deus deu vida a eles. A pessoa, quando se converte, ela recebe vida. Antes de se converter, ela está morta, em seus delitos e pecados. Versículo 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observe, irmãos, que aqui em Efésios, capítulo 2, versículos 1, 5 e 6, Paulo descreve a regeneração e o novo nascimento como uma espécie de ressurreição espiritual, né? O novo nascimento, ele nos deu vida, ele nos vivificou, ele nos ressuscitou. Então, esta é a ideia da regeneração. Colossenses 2:13 diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Observe que antes de sermos crentes, estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da carne. Mas agora, uma vez que aceitamos a Cristo, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Então, a regeneração, o novo nascimento, é uma espécie de ressurreição espiritual. E todo mundo precisa nascer de novo. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. A regeneração, o novo nascimento é uma condição sine qua non para que a pessoa seja salva. Jesus foi muito claro ao dizer a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus torna a afirmar dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso que a gente diz, é uma condição, passar pelo novo nascimento, nascer de novo, ser regenerado, é uma condição indispensável para a salvação. No versículo 7, Jesus disse: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Portanto, meu amigo, você que me ouve neste vídeo, a Bíblia diz, necessário vos é nascer de novo. Agora, irmãos, é importante nós chamarmos a atenção sobre uma palavra muito importante. Muita gente acha que regeneração é santificação. Confunde regeneração com santificação. A regeneração não é a mesma coisa de santificação progressiva. A santificação progressiva é um processo contínuo e permanente de aperfeiçoar, o santo, de aperfeiçoar aquele que foi regenerado. Então, aquele que nasceu de novo, a pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo, que nasceu de novo, que se converteu a Cristo, uma vez agora vivificada pelo Espírito Santo, ela agora vai crescer espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor, vai estar submetida permanentemente a um processo de santificação
progressiva. Então, a regeneração é instantânea, enquanto que a santificação progressiva ela é permanente, enquanto nós estivermos aqui na terra. A regeneração, o novo nascimento, é um ato exclusivo de Deus em resposta à conversão do pecador. Porém, a santificação progressiva é um processo permanente, duradouro, progressivo de aperfeiçoar o santo, de aperfeiçoar aquele que já foi regenerado pelo Espírito Santo. Tópico 3 da nossa lição: os meios da obra regeneradora. Jesus falou muito claro nos versículos 5 e 6 sobre o nascer da água. Então, esse conceito aí de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Aqueles que vivenciam a experiência do novo nascimento recebem, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele também fala sobre essa obra do Espírito Santo. Ele diz assim: ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observe a expressão, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, concordando ali com o que Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Então, isso é importante. Também, irmãos, somos regenerados, além de sermos regenerados pelo Espírito Santo, somos regenerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem poder regenerador na vida do pecador, conforme a gente pode ver, por exemplo, em 1 Pedro 1,23, Pedro disse assim: sendo de novo gerados, ou nascido de novo, ele está falando aqui da doutrina da regeneração, mesma coisa que Jesus falou a Nicodemos. Então Pedro diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pedro está dizendo que nós fomos regenerados também pela palavra de Deus, pela semente da palavra de Deus. Semelhantemente, em Tiago, lemos que pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18 diz que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Daí a importância de pregarmos a palavra de Deus, de evangelizarmos pregando a palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Então, eu prego a palavra de Deus e o Espírito Santo convence o pecador. Eu ensino a palavra de Deus e o Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa por meio da palavra. Então, o novo nascimento, a regeneração, nascer da água e do Espírito, fala dessa ação do Espírito Santo, mas também o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago fala sobre que fomos gerados pela semente da palavra de Deus. Meus irmãos, concluindo o assunto da nossa lição de hoje, a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Segundo Pedro 1,4, a Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Segundo Pedro, vamos ler esse versículo aqui, é muito, muito importante. Diz assim, 2 Pedro 1,4, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Lembre-se, quando a gente aceita Jesus, Deus nos concede uma nova natureza. É o novo homem, nós somos revestidos do novo homem, essa natureza espiritual, o novo homem que é gerado, criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina
aos que creem em seu nome, né? João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, este assunto é muito empolgante, é maravilhoso, o assunto do novo nascimento. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por nos acompanhar em mais um programa EBD em Síntese. Na próxima semana estaremos de volta, continue nos acompanhando. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.